1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Quem achou, diga amém. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E que tende vos recebido a palavra, que de nós ouviste, que é de Deus acolheste, não com palavras de homens, e sim em verdade, e a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes, em vós os incrédulos, em vós os que credes, que também opera em vós os que crestes. Fala para a pessoa que está do outro lado, fala assim: a operação vem para quem crê. É necessário um levantar espiritual em nós, irmãos. Nós temos que se levantar espiritualmente. A nossa fé, ela que nos move. A nossa fé é ela que nos coloca de pé. É a nossa fé que nos faz alcançar os objetivos. E o apóstolo Paulo, como em todas as igrejas, em todas as epístolas enviadas às igrejas, as cartas mandadas às igrejas, ele manda para essa igreja de Tessalônica e ele se alegra. Por isso também damos sempre, sem cessar, graças a Deus por haver recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Igreja, infelizmente, tem pessoas que não recebem a palavra de Deus. Infelizmente, tem pessoas que estão dentro da igreja, ela está por diversos motivos, mas a palavra de Deus, que deveria ser o principal, não é o motivo. Nós temos que aprender a valorizar o quê? Nós temos que aprender a dar ouvido à palavra de Deus. Nós temos que aprender a se submeter à palavra de Deus. E quanto nós não ter esse posicionamento na nossa fé, a nossa fé fica uma fé inoperante. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está trabalhando na sua fé. Mas entenda uma coisa que é necessário. Quando você recebe a palavra de Deus que vem através da pregação de Deus, recebeste não com palavra de homens. Há uma diferença. Quando você recebe a pregação que vem com a palavra de Deus e não com a palavra de homens, porque há uma diferença aí. Há uma diferença. Pastor, eu quero entender melhor sobre essa questão dessa diferença que o senhor está mencionando. Abra lá em 1 Coríntios. Capítulo 2. 1 Coríntios aí. Disto também... essa tradução, vou ler aqui então. A quais também falamos, não com palavra de sabedoria, disso também falamos, não com palavra de sabedoria o quê? O homem pode ter uma grande sabedoria, mas com as que o Espírito Santo ensina, há uma diferença. Mas com a que o Espírito Santo o quê? Cooperando coisas espirituais com espirituais. Coisas espirituais com... coisas que é espiritual, ela tem que ser levada pra gente o quê? Espirituais também. E da onde que vem a pessoa espiritual? Da fé. Porque as coisas da fé é coisas sobrenaturais. A fé é coisa que não se vê. E a ciência, ela nos investe no que vê. Por isso que é um conflito de fé e ciência. Por isso que é uma grande batalha desses teóricos aí e a fé. Porque eles não conseguem aceitar que Maria não teve realmente relação com o homem. Eles não conseguem aceitar que o mundo foi criado com palavras. E é por isso que vem um conflito. A Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito vive e fica. Então, eis que também falamos não com palavras de sabedoria humana. Isso quem está falando é um doutor. Uma pessoa formada, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diante de toda a bagagem de conhecimento, de ciência que ele teve, ele consegue dizer, de tudo isso, eu me despojei. Eu abri mão de tudo isso para que habite em mim a sabedoria de Cristo. Qual é mais importante, a sabedoria do homem ou a sabedoria de Deus? Você se apega na sabedoria do homem ou na sabedoria de Deus? Por exemplo, eles vai gerar várias pontadas, mas eu não estou nem aí. Já estou acostumado já.
Por exemplo, o apóstolo Pedro, muitos teóricos dizem que ele teve formação. Me fala qual foi a formação dele. Mas Jesus o exalta de tal maneira que o apóstolo Pedro se torna um grande apóstolo da fé. Ao ponto de uma pregação de Pedro, 3.000 almas se batizaram para Cristo. Para mostrar que a glória não veio do homem, mas sim de quem? De Deus. Deus, ele quer o quê? Quanto mais você se esvaziar, mais ele vai te encher. Quanto mais você reconhecer a sua insignificância diante dele, mais ele vai te encher. Deus, ele quer te transbordar. Então, dando continuação, irmãos, eu posso até ler o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita. O homem natural o quê? Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele parece o quê? É isso que traz. É essa questão que as pessoas julgam, muitos pentecostais, muitas pessoas que estão na fé. Você é louca, você está sem juízo. O que você está falando não tem sentido. É assim que eles pronunciam, é assim que eles falam. Então, voltando lá, Mateus, não concluí. As coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Elas se discernem espiritualmente. Não pode entender porque elas se discernem o quê? Através da fé. Elas são entendidas somente através da fé. Como é que você vai chegar para uma pessoa que está passando por diversas questões e você vem contra tudo que a ciência mostrou para ela? Você só pode fazer isso através da fé. Através da fé. Tem pessoas que ela tem uma orientação, mas a fé faz ela ter um posicionamento diferente daquilo que foi orientado e ela tem um resultado vindo da parte de Deus. Por isso que a Bíblia fala, o meu justo viverá pelo quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu creio que através da minha fé eu já posso ver uma grande bênção na minha vida. É isso que Deus quer que você tenha, esse tipo de pensamento. É isso que Deus quer que você tenha, esse tipo de visão, de entender que Deus quer mudar a sua vida. Por exemplo, dentro da estatística, jamais seria possível Jacó alcançar o que ele alcançou. Jacó era um empregado que não tinha nem salário. Mas a Bíblia diz que ele saiu mais rico do que o seu patrão. Como é que isso é possível? Como é que um judeu consegue assumir a maior posição dentro do Egito? O Egito sempre foi uma nação fechada ao seu povo. Você não vai ver outro povo tendo resultado no Egito. Mas quando José chega, ele se torna o governador daquele povo. Como é que isso é possível? Através da fé. José, ele não olha da forma que o homem quer que ele veja. Uma pessoa que está presa que nem ele, uma pessoa que estava presa naquela época, não pensava outro fim a não ser a morte. Mas ele estava ali sabendo que tudo que estava acontecendo na vida dele era permissão de quem? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai fazer algo muito grande aqui hoje. Ele, na verdade, já fez, só precisa você abraçar. Voltando lá em Tessalônica, capítulo 2, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores da igreja de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Porque também padeceste da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. E são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar ao gentio, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Irmãos, há uma necessidade da igreja ter total maturidade, total, conhecimento, total, ela tem que estar tranquila com relação às tribulações, às perseguições, às aflições. Porque uma das coisas que Jesus falou sobre o cristão é que ele sofreria perseguição nesse mundo. E quando o cristão está passando por uma situação e ele meio que perde o controle por causa da situação que ele passa, por causa da situação que ele está enfrentando,
é como se o diabo estivesse alcançando a vantagem que não deveria. Porque em todas essas coisas, em todas essas tribulações, nós temos que dar glória a Deus. Pastor, como assim? Abre lá em Romanos 8, 31. Olha o que está escrito na palavra do nosso Deus. Romanos 8, 31. Diz assim, ó. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, antes por todo nós entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será o quê? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Então, quando nós estamos enfrentando a tribulação, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando para mim e para você assim, que enfrenta uma luta. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Uma coisa é certa, o apóstolo Paulo ele continua dizendo, quem vai te separar do amor de Cristo? Será a angústia ou a perseguição? Esse amor que nós temos por Cristo Jesus, ele tem que ser um amor intacto, que não venha a ser atingido, que não venha a ser afetado por causa de nada. E quando nós pegamos esse amor e deixamos nos frustrar, e às vezes nos deixamos se ofender por coisas banais, coisas pequenas, às vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos pior do que pessoas que estão lá fora. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Mas quando é que nós não nos abalamos? Ou quando é que nós não nos ofendemos? Porque a maioria das vezes nós estamos sempre abalados por alguma coisa. Na maioria das vezes nós estamos sempre preocupados com alguma coisa. Na maioria das vezes nós estamos sempre frustrados com alguma coisa. E quando Deus olha para mim, olha para você e fala assim, eu não te disse que eu serei contigo? Aí entra o quê? Para defender, para resolver, para poder se levantar diante de tudo isso. Entra a fé. Se Deus já falou que tu e a tua casa vai servir ao Senhor, aí entra a sua fé de falar, Senhor, a tua palavra já foi mandada na minha vida. Aí entra a fé para quê? Para descansar. Aí entra a fé para quê? Para esperar. Então o apóstolo Paulo, ele agradecia a Deus pelos Tessalonicenses lá. Ele glorificava a Deus porque eles receberam o quê? A pregação. Ele glorificava a Deus por quê? Porque eles estavam vivendo a fé. Ele glorificava a Deus por quê? Porque eles estavam entendendo o propósito. E ele mesmo dizendo que no meio da igreja havia aqueles que eram contra a fé deles. Aqueles que eram contra a fé. Tanto é assim, irmãos, que, o versículo 14, que vós tornastes imitadores da igreja de Deus, excelente na Judéia. Ele está dizendo que essa igreja estava se tornando imitadores, eles estavam conseguindo manter o padrão da igreja da Judéia. Era uma igreja que estava sendo uma igreja admirada. Uma igreja que estava sendo uma igreja, sabe, que estava se destacando diante das demais igrejas. O que não falta aqui é igreja no Brasil. O que não falta é igreja espalhada pelo mundo. E outra coisa, a igreja ela tem que manter um padrão. Ela tem que ter um segmento. A igreja ela tem que expressar a sua fé. E nós não podemos jamais dormir, jamais abandonar, jamais esmurecer, não, porque aonde está a nossa fé? Se Deus já falou que é por nós, quem vai ser contra nós? Pastor, mas eu estou sofrendo acusação, estão se levantando contra mim, só Deus sabe o que eu estou passando. Jesus está dizendo para você, em todas essas coisas, você é vencedor. Quem vai te garantir vitória não é o homem, é Deus.
Se você for esperar uma sabedoria que vem do homem, talvez vai vir contra a sua mentalidade, a sua fé, contra o seu propósito. Para mim manter um padrão, para mim poder imitar a igreja de Cristo, para mim poder, sabe, se submeter à palavra de Deus, às vezes eu vou ter que andar na contramão desse mundo, sim ou não? Porque se eu for seguir os padrões desse mundo, meu amado, eu vou andar frustrado. Eu vou andar decepcionado. E Deus não quer que eu siga o padrão desse mundo, Ele quer que eu siga o padrão dele. Ele quer que eu imite Ele, Ele quer que eu olhe para Ele, Ele quer que eu me espelhe nele, Ele quer que eu olhe para Ele. Quando você começa a olhar para Deus, aí as coisas começam a fluir na tua vida. As coisas começam a dar certo na tua vida. Porque se você for procurar sempre uma orientação na internet, Google, o que eu faço para me melhorar isso? Mas Google, o que acontece? Não sei o quê. Aí você vai ter sempre um resultado contrário à fé. É as pessoas colocar a internet como seu Deus. Colocar a sabedoria do homem como seu Deus. Todas que se apoiaram na sabedoria do homem caíram. Nós temos que se apoiar na sabedoria que vem de Deus. Nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos que se espelhar no Senhor. Nós temos que olhar para o Senhor. Dentro desse mesmo livro, não muito distante, o apóstolo Paulo ele continua dizendo para eles assim, ó. No capítulo 3 agora, irmãos, desse mesmo livro, eu já estou chegando ao término já. No versículo 7 diz assim: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós. Pela vossa o quê? Eles foram consolados acerca da vossa fé. Por essa razão, irmão, ficamos consolados acerca de vós. Em toda a nossa aflição, a necessidade pela vossa fé. Você vê que a fé de uma igreja, a fé da igreja de Tessalônica estava trazendo para Paulo um consolo, uma tranquilidade. Porque o objetivo do apóstolo, o objetivo da igreja é fazer discípulo em todas as nações. E quando a igreja ela consegue plantar essa fé, quando a igreja consegue trazer essa fé e a pessoa abraçar essa fé, aí sim gera uma tranquilidade ali no líder da igreja. E o apóstolo Paulo tinha essa tranquilidade a respeito daquela igreja. Sabe por quê? Porque quem está na fé vence qualquer situação. Quem está na fé, irmão, a palavra do Senhor diz que nós temos que colocar nossa casa. Olha como é que é tão claro uma coisa ligada à outra. Jesus falou assim, que os que ouvem a palavra de Deus é semelhante a um homem prudente que edificou essa casa sobre uma rocha, correu o rio, ventania, enxurrado, contra aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Assim são todos que ouvem a palavra de Deus e o quê? O que tem a fé é o que pratica a palavra de Deus. Aí ele fala, mas o nécio não é assim. É semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. E foi grande o levantar daquela casa, mas porém foi maior ainda a sua queda. Por quê? Porque está edificada na areia. Quem é o que edifica a casa na areia? É o que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Se você colocar a sua fé baseada em qualquer outra coisa, porque tem gente que a fé dela é baseada em muitas coisas. Tem gente que ela fala, por que você vai na minha igreja lá é uma bênção, eu gosto do louvor. Outro fala, porque lá Deus vai falar comigo através da revelação. Porque lá tem cura, porque lá tem milagre. Mas mesmo de todas essas maravilhas que Deus opera dentro da igreja, a sua fé